Hoje temos a honra de receber uma das personalidades mais admiradas do mundo dos negócios e da hotelaria, Tie Kwok, presidente da Blue Tree Hotels. Ela fez história com uma liderança firme, humana e sempre muito elegante. Vou falar um pouquinho sobre isso. Estava conversando que também somos colegas ou egressos da mesma querida Universidade de São Paulo, ela da, da, da Faculdade de Direito e eu da Faculdade de Economia. Mas ela estudou também administração no Japão e hotelaria nos Estados Unidos. E em 1996 deu início ao projeto que se tornaria uma das redes mais respeitadas do Brasil, conhecida por sua visão estratégica e por valorizar o bem servir. A senhora Tieco é exemplo de como é possível liderar com propósito, sensibilidade e resultados. Muito obrigado, é a patronesse da edição 2025 do ranking IBEVAR FIA. Então, prepare-se para uma conversa com histórias, aprendizados e visões de futuro, e isso certamente trará muita inspiração do começo da nossa conversa ao fim. Eu já vou iniciar a nossa conversa, Tico, com uma coisa que me chamou muita atenção nas suas falas, que é o seguinte: os americanos, evidentemente, têm uma reputação muito grande no que diz respeito à gestão, à objetividade americana. Né? Você estudou lá, você sabe do que eu estou falando. Né? A elegância europeia, particularmente Paris, a França e a Itália. Né? As grandes marcas. Né? E a delicadeza, a introspecção do japonês, da cultura japonesa, que nos remete muito à questão da espiritualidade, a introspecção, né? Ou voltar para um questionamento interno, tem muito a ver com espiritualidade. E, claro, o calor humano. Não é? É isso que você levou, que você chama da alma Blue Tree? Você podia falar um pouco sobre isso? Bom, primeiro, professor, muito honrada, muito feliz de estar aqui com o senhor, com essas pessoas que veem o seu programa. É uma honra, porque eu sou do varejo, mas é um varejo diferente, né? Eu sou de hotelaria. Então, talvez eu possa trazer alguns aspectos diferentes, né? Isso me encanta. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu tenho sim o pilar da nossa empresa é a nossa cultura, né, como todas as empresas. E os pilares dessa cultura são, como o senhor disse, né, a cultura americana, brasileira, europeia e japonesa. Por quê? Porque no nosso negócio, os nossos hóspedes são de diferentes nacionalidades, são uma variedade de pessoas diferentes o tempo todo, assim como todo o varejo. E eu queria trazer um pouco de cada coisa. A americana, como você disse, né? A exatidão, a gestão, o rigor nas metas e nas práticas, né? Para avaliação, etc. Isso é muito importante. Os do europeu, aquela elegância que todos nós conhecemos, é atenção aos detalhes, atenção à postura. Tudo isso nós absorvemos, trouxemos para a nossa equipe. Do brasileiro, a gente roda o mundo e a gente vê que ninguém é tão acolhedor, tão alegre, tão Receptivo, né? receptivo, é acolhedor, assim, eu queria ir com entusiasmo, eu queria encontrar as palavras certas, com entusiasmo, mesmo com as pessoas que eles não conhecem. A gente tem isso, né? Convida as pessoas para ir na sua casa no dia seguinte, que é japonês, então só no oitavo convite você aceita o convite. Então, não é comum, e eu acho que isso é um diferencial extremamente importante que eu quero estar reforçando sempre. E dos japoneses, eu acho que tem várias coisas. Primeiro, assim, o japonês é muito sensível, né? O japonês não fala muito, fala pouco. Escuta mais.
Isso melhorou muito a sensibilidade do povo japonês. E outra coisa que eu gosto muito, né, assim, que é diferente, não mais do que gostar, eu acho que é diferente, é importante, é pensar mais no outro, no coletivo, do que no individual. E quando a gente está no negócio, é muito importante pensar primeiro no cliente. A nossa empresa, a Alma Blue Tree, coloca sempre o cliente no centro. Tudo que nós fazemos, né? Por quê? Porque eu sou operadora, né? Então eu tenho investidores nos nossos hotéis, que são meus clientes, investidores, e tenho clientes, os hóspedes e pessoas que fazem eventos. Então, minha equipe também são meus clientes, né? Tenho que servi-los para que eles estejam sempre bem preparados e crescendo para que possam cumprir a sua missão. Então, eu estou rodeada de pessoas por todo lado. Então, por isso eu acho que a cultura japonesa, no sentido de colocar, né, o cliente no centro, de pensar mais na coletividade do que no indivíduo ou na minha empresa, me ajuda muito. Outra coisa não é a cultura japonesa, mas eu acho que se a gente pensasse mais em não o puxa-puxa, né, a gente puxa no preço, puxa nisso, puxa, para ganhar um pouquinho mais, e em vez de ser só puxa-puxa, eu acho que os nossos relacionamentos e os negócios seriam melhores se a gente tivesse mais espírito de amarra-amarra. A gente vai juntando laços e amarrando. É para isso que a gente quer um diálogo, vai amarrando. Porque como eu sou cercada de clientes por todo lado, eu cheguei a essa conclusão. Em vez de eu querer ficar tirando alguma coisa, puxar para o meu lado, eu acho que eu não levo para lugar nenhum. Um dia eu ganho, outro perco, mas posso levar um tombo nessa puxa-puxa. Mas se eu procuro amarrar, estou me conectando mais com as pessoas. Cada cultura tem suas Eu vantagens. vou fazer um comentário que a senhora falou e me veio à mente eu tenho um grande amigo meu que é japonês, e a senhora falou de ouvir, né, e ele mencionava sempre isso, dizia: "Frei, presta atenção, quando você estiver conversando com um japonês, você vai reparar que ele vai fazendo assim com a cabeça, né, e quando você termina, você acha que ele concordou com tudo, ele só está dizendo o seguinte: eu estou te ouvindo, tá? Não necessariamente eu vou concordar com você", né. E quanto a essa questão do puxa-puxa que a senhora menciona, eu lembro que nós fizemos lá na universidade, quando nós dávamos um curso de negociação, e me trouxe à mente isso também, um exercício muito interessante, que tem muito a ver com essa cultura de serviços que a senhora aqui menciona. Nós fazíamos um role-playing, dividíamos a classe em 2 grupos, uma pessoa vendia um carro, o outro comprava. Quem vendia, não podia vender por menos de tanto, quem comprava não podia comprar por mais de tanto, as pessoas tinham um espaço para negociar. Legal. Muito bem, terminava aquela negociação, tá, eu ia ao quadro e dizia assim: "Vocês fecharam negócio para aquela dupla?" Aí, alguém dizia: "O João, a Maria". "João, Maria, quanto é que vocês fecham?" Aí ia colocando no quadro, né. E as pessoas naturalmente iam se comparando, porque viam o resultado e iam percebendo se, foram exploradas ou não. Sem dizer mais nada, ia para uma segunda e o que acontecia nessa primeira etapa, a maior parte dos grupos fechava negócio, encontrava um ponto lá de negociação. Na segunda, eu fazia o mesmo exercício, só que, vendia, por exemplo, uma casa na praia e do mesmo modo, tinham que negociar. O que se reparava? Que sempre, recorrentemente, na segunda rodada, o número de duplas que fechavam o negócio era substancialmente menor. Por quê? Por quê? Porque as pessoas olhavam aquilo que aconteceu na primeira rodada e diziam: "Isso aqui é uma brincadeira, mas eu não vou ser enganado pela segunda vez. Eu prefiro não fazer negócio". Verdade. É o que a senhora está dizendo, Então, tá certo? Ou seja, e uma cultura, por exemplo, de hotel, etcétera, não é, a senhora tem a recorrência tem, desses tem. clientes, né. Eu acho que é É, algo fundamental para uma atividade como a é, que a senhora dirige. é.
Sabe, eu aprendi com a cerimônia do chá uma coisa muito importante. Não aprendi só com a cultura japonesa, eu aprendo muito com a cultura brasileira. Mas eu estou contando, vou contar uma coisa que é um pouco diferente da realidade das pessoas, mas que faz a gente pensar muito. O Japão guerreava muito, como a gente faz, está vendo hoje. Muito confronto, porque cada um queria um pedaço mais do outro, né? Não queria ceder. E aí tinha guerra, morreu muita gente, era um inferno. Aí surgiu um monge que ele falou: "Precisamos acabar com isso". E aí ele criou a cerimônia do chá. A cerimônia do chá é uma estratégia de paz, fazer com que as pessoas não confrontem tanto. E com essa estratégia que ele criou, a primeira coisa que ele fez é fazer com que o seu oponente se sinta importante, que eu tenho demonstração de que eu tenho consideração por você. Você é meu oponente, mas não é meu inimigo. Nós estamos em posições diferentes. Mas se a gente se torna, eu acredito em você, você acredita em mim, nas nossas propostas, de alguma forma a gente pode chegar a um bem comum, Isso. né? Isso, a gente tem que chegar a um bem comum, porque senão continua se matando e todo mundo perde. Então, foi assim que nasceu a cerimônia de chá. Na cerimônia de chá, você se dedica de uma forma extrema, sem falar Como absolutamente nada. funciona exatamente? É, então você faz o preparo. Para lhe dar um exemplo, esse monge, quando convidou uma pessoa, um inimigo, ele falou: "Venha, gostaria muito que você visse o meu jardim que está florido, está maravilhoso, está à sua altura". E quando ele chegou, não tinha flores no jardim. E ele falou: "Você me enganou". Ele falou: "Não, nenhuma passagem, tinha passado dias, e eu fui vendo se as flores estavam à sua altura. Somente estas que estão nesta sala, à sua frente, são as melhores". Ele falou: "Eu cortei todas, eu sacrifiquei todo o meu jardim para deixar só o melhor para você, porque eu lhe prometi o melhor". Então, são esses tipos de espírito de você transmitir e a pessoa ir percebendo na cerimônia de chá a dedicação do outro por você. É o que eu tenho que fazer com os clientes. Quero que o cliente sinta, eu sem eu falar, que eu me preocupei em lhe dar um espaço, uma elegância europeia, que a nossa gestão não é tirar nada de você. Quero o justo e vou trabalhar para que a minha equipe seja também tenha um pagamento justo, um prêmio justo, né. Então e que sejamos acolhidos como em lugar nenhum faz, só na tua casa, com acolhimento, com calor humano. Eu Então essa eu mistura. percebo, tipo, que na sua fala tem, assim, uma preocupação genuína, porque o que a gente vê muitas vezes é alguma coisa, assim, muito superficial, ou seja, algo que se dá apenas na superfície da pele, não algo que vem, vamos dizer assim, de dentro do coração das pessoas, da mente de quem está promovendo um serviço ou oferecendo um produto, mas que efetivamente quer criar empatia. É, é. A palavra certa é essa, criar empatia, criar laços, né. E eu acho muito importante a nossa equipe, né, nossa, força de fazer acontecer as coisas. Então eles são os meus grandes clientes, né, e eles também têm que me considerar seus grandes clientes, seu cliente também. Então eu faço, não faço sempre, que também não dá. Eu faço a cerimônia do chá e peço para as lideranças servirem as pessoas mais simples, todas as pessoas, não é simples não, as pessoas, as suas equipes, eles servem. E tem alguma experiência que te chamou muita atenção, que Então nessa trajetória, que eu acho muito interessante isso aí. eu tenho um lema, né, que eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, Sim. que diz, ela que diz, não fui eu, e eu adotei como meu lema, nem transferi isso para hotelaria: "Não deixe jamais que alguém que chegou a você vá embora sem sentir-se melhor ou mais feliz". E é tão difícil fazer isso. Então trouxe isso para a nossa empresa, disse, não deixe jamais que o hóspedes, as pessoas que passaram, que chegaram no nosso hotel, saiam dele sem estarem se sentindo melhores do que quando chegaram. Então
a gente coloca muitas regras, muitas fórmulas para poder aplicar isso, né. Mas o resultado é tão simples o que a gente quer. Então é fazer no serviço, quando eu faço isso com a nossa equipe, de servir o chá, é para a liderança ver que servir é prazeroso. Servir o cliente, né, porque eles estão sempre mandando, né. E serviço à equipe que eles mandam, eu falo: "Não manda não, sirva a eles". A humildade, não é, Diego, é absolutamente fundamental. E até quando Mas tem que você ser uma coisa muito natural. sim, natural, É, natural, natural. é. Algo que você mencionou a Madre Teresa e tem um episódio da Madre Teresa Hã. que é fantástico, porque ela tinha atividades de apoio às crianças, tal, e, numa oportunidade, porque eu estou falando da humildade, quando você falou da Madre Teresa, me veio exatamente essa experiência, que ela foi solicitar um dinheiro, assim, esticou a mão, uma pessoa totalmente, eh, hum, grosseira, tal, cuspiu na mão. Ah, é. É. Ela falou: "Tá bom, isso é para mim, agora é para minhas crianças". O que eu quero dizer é o seguinte, essa atitude, não é, de Nossa, desprendimento pois é. e de se colocar numa situação de olhar para o outro de uma forma desprendida e genuína, isso é o que efetivamente Exato. constrói uma relação, perene. É verdade. E é tão difícil. É muito é ao mesmo tempo fácil, desde que você se livre de muitas coisas que te amarram, não é. Uma delas é o próprio ego, É o nosso verdade, próprio ego. é verdade. A gente está sempre com o cliente e eu vejo que o que é importante não é venda, né. Por acaso no hotel, a gente não vende apartamentos, a gente não vende uma cama, chuveiro, porque isso é básico. Eu tenho que ter o básico bem feito, né, senão eu não posso fazer negócio. Então eu não posso achar eu tenho uma cama boa, obrigação. Eu tenho tem que tá bom, é obrigação. Então, o que eu faço de verdade é dar tranquilidade, acalmar as pessoas, que muita gente vem chateado, então eu tenho que perceber. Ele está chateado, ficou o dia inteiro na feira andando, ele tá vamos para mulher Isso foi negócio, não deu certo. então vamos pra mulheres que andam de salto, eu coloco um escaldapé no quarto. Ah, sim. Quando vem de feira, a gente sabe, bota. Tem empatia, né, isso é empatia, né. Você sabe que andar de salto Pois é, eu sempre que andar de salto é chato. Então, o que a gente tem que fazer é mais do que o óbvio, né, pensar no como diz a Madre Teresa, que as pessoas sintam-se bem de estar com você, porque você pensou naquela pessoa que foi na feira, outro não foi, não precisa, eu for precisa. Então, eu falo para nossa equipe que a gente o que nós devemos fazer é acalmar as pessoas, dar tranquilidade, dar segurança. Então, por exemplo, quando eu vou na loja, eu muitas vezes eu não sei nem o que eu quero, eu sei que eu quero uma um vestido, um sim. sapato, mas se o vendedor realmente olha para mim e vê, fala: "Olha, eu estudei, que você decidir". Que ele olhe para você mesmo, né, Isso, de de verdade. verdade, né. E tira das coisas, e põe 200 sapato que seja, e a gente vê que ele tem prazer de te servir. É E quer ver você que ele quer ver você bem, tá certo? Ele quer ver você bem. E as coisas que que ele tem legal, né. pode fazer com que E a gente vê que o varejo brasileiro faz, eu vejo. sim, sim, E sim. é nas lojas que eu vou, eu fico muito feliz, porque, tem Estados Unidos vai a outros lugares, eles não gostam muito. Nos Estados Unidos troca tudo que você compra. Você sabe imediatamente, então mas, tem lugares que não gostam, não posso dizer Estados Unidos, mas pega lá, tá, fica à vontade para escolher, para pegar e tal, mas eu sou às vezes indecisa nas coisas, eu quero saber, me Como orienta. toda mulher. É verdade, Toda mulher. eu abuso disso. Tem direito. Ah, obrigada. Quais são os principais desafios que a senhora vê para o varejo? Porque varejo é bens e serviços. A senhora está no varejo de serviços, que é muito complexo, né. Mas quais são os principais desafios que a senhora vê aí nesse mercado hoje, no caso do Brasil? Eu vejo que o varejo, está sempre à frente, eu acho, sabe.
porque são muitas pessoas que estão no negócio de varejo, está sempre mais do que hotelaria. Hotelaria segue um pouco as tendências, eu fico de olho, por exemplo, na feira em Nova York, né, No NRF, NRF, porque tem muitas novidades, vocês estão sempre, o varejo está sempre à frente do mercado, porque Sim. está sempre em atento aos contato, né, com o consumidor final. então, está sempre. Então, o que eu acho, eh, assim como quem está na frente, quer continuar na frente. Então tem que estar sempre olhando, qual é a próxima inovação? O que que precisa? Como é que eu posso estar melhorando, né? Porque carrega quem está a bandeira na frente, tem que estar sempre olhando para trás e para frente. Então, eu vejo que o varejo, muitas mudanças que a gente vê no mundo, vêm do varejo, porque está junto com o consumidor. O varejo no Brasil, eu acho que tem um ponto, né, preocupante, porque a instabilidade da economia, eu acho que isso se afeta Rapidamente. muito rapidamente, né, primeiro, né. Então todo mundo deixa de comprar, enfim. Então, fora isso, eu vejo que, a inovação, a questão então eu não vejo que o varejo está sempre o porta-bandeiras, está sempre à frente das coisas que devem ser feitas, as mudanças no mercado, né, é uma sensibilidade incrível. Agora, assim como eu disse, o porta-bandeiras, tem uma responsabilidade muito grande, vejo, por exemplo, na Magazine Luiza, que a Luiza é minha amiga, eu vejo a preocupação dela com o consumidor. Ela é outra coisa genuína. É, muito genuína. Com o consumidor, com o mercado. E eu vejo que ela ajuda muito os pequenos empreendedores. Então, os grandes tem que estar sempre junto com os pequenos, porque ele também já foi pequeno. Se darem as mãos, orientar, ajudar. E eu acho que é como uma montadora. A montadora monta, né, e Onde vende você um grande começou sua carreira, né? carro. Você começou sua carreira no montador, né, tá Então, dizendo, pois na é. Ford. Eu vi que eles não produzem, eles montam. São os pequenos empreendedores, Vão lá as e fábricas que vão e ele monta. Então, eu acho que para o varejo assim, e já fazem, eu acho que cada vez mais reforçar os grandes, acolherem os pequenos, né, produzirem, dar oportunidade dos pequenos também, estarem com eles, passar aprendizado, orientações, porque não temos recursos. Então, eu acho que a gente sempre está pensando: "De onde eu vim, como eu cheguei?". Isso é gratuito, é bom e ajuda a todos. E na hora do sofrimento, todos sofrem juntos, e os pequenos sofrem primeiro. Então para que os sempre, sempre, né, sim. e quando o pequeno sofre, pode ter certeza que os grandes um dia vão sofrer também. Então, eu acho que essa parceria do grande com o pequeno, cada vez mais forte, é importante. E também o mercado, como é porta-bandeiras, o varejo tem que estar à frente não só de inovação, da tecnologia, que tudo vocês fazem super bem, mas também está à frente das mudanças da sociedade. Porque quem consome são os indivíduos fazem parte de uma grande sociedade. E essa comunidade humana, quanto melhor ela for, mais consumidores nós vamos ter. Hoje nós vemos muitas mulheres, né, trabalhando em vários níveis, mas ainda poucos nos cargos de liderança. E nós precisamos que as Você mulheres acha que esse preconceito, essas barreiras, elas, vêm diminuindo significativamente no não Brasil? significativamente, vem mudando, não significativamente, ainda paulatinamente, né? Paulatina. Paulatinamente, mas vem mudando. E as mulheres também estão aprendendo, né, que tem que se posicionar, tem que falar, tem que lutar, tem que buscar formas como cotas. As mulheres também estão se movimentando. E por que que isso é importante? A gente está criando um mercado de consumidores. As mulheres já decidem, os homens não decidem, as mulheres que decidem o consumo. Então deixa que não só decidam, que elas possam ter mais consumidores. As mulheres gostam de comprar, eu adoro fazer compra. Sim, 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 sim. Então, se a mulher não tem dinheiro, se a mulher fica rica, ela vai consumir mais, vai ter outros produtos no mercado, então vão gerar mais empregos. Então, a mulher é um segmento importante, Sem dúvida. assim como
eu gosto muito dos jovens. Os jovens vêm com coisas inovadoras incríveis, que eu falo: "Olha, como é que pode pensar", né, esses filmes novos que todo mundo assiste, Netflix, por quê? Está gerando muita economia, muito consumidor. Então a gente não pode só ficar achando que o que não é parecido com o seu é ruim. Não, porque não é parecido comigo, eu quero aprender, quero criar um novo mercado também para mim. Então, os jovens, os negros, olha, eles Essa diversidade. é fantástico. Os refugiados, eu ajudo as mulheres, no grupo Mulheres do Brasil, né, o empreendedorismo, ajudo também os refugiados, que os refugiados são maravilhosos nas nossas empresas, e eles têm muita dedicação. Meus pais foram imigrantes, então eu lembro como é difícil para quem chega num país que não sabe nem a língua, os costumes. Então, nós temos e quanto mais eles enriquecerem, quanto mais eles tiverem poder aquisitivo, é um mercado que cresce. Então o mercado não nasce sozinho, nós criamos o mercado, né. E nós estávamos conversando no início, e você falou uma coisa que eu gostaria de explorar aqui, talvez como um dos últimos pontos, mas é assim, nós sabemos que a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, na década de 70, a Coreia do Sul era algumas vezes mais pobre do que o Brasil. Hoje, a Coreia do Sul é muitas vezes mais rica do que o Brasil. Estou falando isso em termos de É PIB, né. de PIB, renda médio, né. O que fez essa mudança significativa foi investimentos pesados em educação. Nós estávamos conversando, você começou a estudar com 3 anos de idade. Então eu queria que falasse um pouquinho da importância da educação, e fiquei feliz de saber que a sua sobrinha foi aluna da FIA. E a Sobrinho, sobrinho. seu sobrinho foi aluno da FIA. E Ele ama, viu. que bom, Qualquer coisa ele tira exemplos de lá, aprende isso, tá bom. ficamos muito felizes com isso. E a FIA, ela, tem esse compromisso com a educação, e ela é uma da Ibevar, o primeiro Ibevar FIA. Queria que você falasse um pouco da importância da educação, né, da importância dos investimentos em educação e, a importância que os indivíduos, cada um de nós, tem que dar na produção do seu próprio ativo, que é o conhecimento. Uhum. Eu acho que a educação é o primeiro direito básico de todo ser humano, né. Eu acho que a gente tem que ter uma educação barata, que aí chega a todas as pessoas, né. O Brasil, infelizmente, é um país grande, é um país felizmente grande, mas infelizmente tem lugares que a gente não é muito difícil de chegar. Então, mas tem que ter soluções para isso, porque a primeira coisa que a gente tem que dar é saúde, educação, alimentação, sim, né. Então, se a gente não tem essa E segurança, né, e e segurança, segurança. mas se você não tem uma boa alimentação, você não consegue absorver. Agora, as pessoas, a guerra ou qualquer coisa pode levar, se não leva a vida, mas não leva o conhecimento, a sua capacidade de se refazer, né. Você pode perder tudo, mas se você tem educação, você tem conhecimento, você se refaz. Os migrantes, né, Pois que é, chegam num país, chegaram aqui, tanto os imigrantes japoneses, não, italianos, alemães, imigrantes todos, alemães, todos, sim, todos. olha que beleza, né. Então, isso não tira da gente. Eu acho que educação, meus pais sacrificaram, os pais de todos, principalmente no passado, se sacrificaram pela educação dos filhos. No Japão era assim, o primeiro filho trabalhava na lavoura, o segundo em diante já ia para a escola, a primeira coisa era a escola, né. Diz que comia sopa de milho, não tinha o que comer, Sim. mas ia para a escola. Então, educação é sagrada. Então a gente não pode ter, o professor no Japão é venerado. O senhor é venerado, professor é venerado, pode ter direito de estar junto com o imperador. Estou pensando em morar lá. Edu Tão importante que é, né. Coreia, pela educação, todos os países que querem querem dominar o povo, não dá educação, eu acho. Você pode ver os países que querem dominar, não dá educação. Então, educação, educação, educação e saúde, saúde, saúde. Então
Então, se a gente não tem tantos países sofrendo porque não nascem crianças, que só tem idosos como no Japão, tem que importar pessoas para trabalhar. O que E o aconteceu Brasil na tem China, tanta tipo, por exemplo, que é aquela coisa do filho, a política de um filho só, tiveram que reverter um desequilíbrio Exatamente, populacional. é verdade. Então, e aqui no Brasil a gente tem uma grande juventude, claro que estão falando que está diminuindo também, né, Sim. ó, natalidade com o envelhecimento, porque as pessoas agora não morrem mais, eu não vou morrer mais, então eu tenho que Existe uma área até de hoje de estudos de tentar estender, né, a idade das pessoas. Dizem que o limite máximo hoje, quanto alcançado é? pela ciência, 120. 120? 120. Não sei se eu quero tudo isso, mas Pois é. olha o mercado, no Japão o mercado de idosos é enorme, né, de consumo. Sim. Então, produtos, comida, tudo para idoso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano nasce, eu acho que com uma capacidade incrível, o cérebro desse tamanho, a gente tem uma capacidade de aprendizado mais do que tudo, mais do que computador. Sim. Então, a criança, a gente tem que dar valor desde criança, pequenininho, né, E esse desenvolver, e esse alimentar bem, e desenvolver bem. esse cérebro nosso, você tocou nesse ponto. Hoje os estudos mostram que o cérebro tem uma forma plástica, não é. Então significa que até muitas vezes as pessoas, com idade avançada que se aproximam de problemas como Alzheimer, etcétera, podem diminuir, os sintomas ou os efeitos de doenças como essas, que são autoimunes, exatamente com iniciativas como estudar, dançar, fazer coisas que permitam que o E cérebro. alegria, Exatamente, alegria, alegria. alegria, diversão. É muito interessante como na humanidade, eu gosto muito de estudar histórias assim, como em todas as nações, todo o povo tem aqueles festivais, né, tinha aquele sacrifício de cristão também, mas juntos, a comunidade junto, compartilhar a alegria, o entusiasmo, a alegria, o futebol que a gente isso faz parte da necessidade humana. Que provavelmente é o que você, juntando lá as 4 componentes, o japonês, Isso, o europeu, brasileira. o que você quer levar é alegria Sim, sim. para o teu quadro de Sim, pessoas. para mim eu acho que a alegria é uma das coisas fundamentais da vida. É muito difícil, porque eu vejo todos esses países que eu cito têm coisas características maravilhosas, né, americano, europeu, japonês, mas falta um pouco de alegria. Porque eu fico brasileiro tem uma alegria incrível, né, esse entusiasmo, pouca coisa já se entusiasma, graças a Deus que ele encontra alegria. Eu, na verdade, eu estou na hotelaria, mas eu gostaria de ser uma pessoa que leva alegria, fazer as pessoas rirem. Eu acho que uma das se tivesse uma profissão, eu queria ser a profissão de levar alegria e riso nas pessoas, porque isso deixa passar muita coisa na vida que a gente fica lá, sabe, assim. Não, se você tem um momento de alegria, você renasce. Você está absolutamente correto. Hoje a ciência mostra, inclusive, que, doenças gravíssimas, como é o caso do câncer, etcétera, as pessoas que têm uma visão mais positiva da vida têm muito mais facilidade em superar esse É. desafio, sim. Porque, enfim, nós somos o sistema, né, e esse sistema é comandado por isso aqui, que é o nosso cérebro, né. Sabe, professor, tem uma coisa, eu tenho muitas amigas mulheres, eu conheço mais mulheres do que homens, né, felizmente. Sou muito feliz de conhecer muitas mulheres, porque eu vejo muitas mulheres, que nem a Luísa Helena, que você do varejo, uma rainha do varejo, né, assim. Ela tem um coração grande e eu vejo a felicidade dela ajudando os outros, ajudando não apenas as pessoas, ajudando a coletividade. Eu vejo, ontem mesmo a gente foi num evento sobre acabar com violência contra meninas, violência sexual contra meninas. E eu vejo o entusiasmo dela querer abraçar causas que sejam, que acabem com os males da sociedade. Eu tenho outra amiga que chama Sônia Hess, que foi a presidente dona da Iridalina, conhece a Sônia? Conheço. Não pessoalmente, mas claro. Mas então ela também é uma mulher feliz.
feliz de ser generosa, é a mulher mais generosa que eu já conheci na vida. Então, Existe prazer em dar. sim, sim. Existe prazer em dar. E isso está, inclusive, até no próprio cristianismo, isso é Não é verdade? Tem exatamente. muitas mulheres fazem muito trabalho de doação, de ajudar o outro. Os homens, até passado, não tanto agora, mas no passado achava que isso era coisinha de mulher. Não, mas isso está se tornando o centro da própria sociedade. Se a gente quer tanto bem ao cliente, é isso, a própria sociedade é nosso cliente. Então, se a gente não tem a sociedade, para quem a gente vai vender? Para quem a gente vai fazer as coisas? Então, própria equipe, se eu dou o salário melhor, o trabalho melhor, a motivação melhor para eles trabalharem, serem felizes, eles vão consumir mais, eles vão ser, quem sabe, vão criar novos hotéis. Então, a gente está errando em algumas coisas, né, professor? A gente está ficando muito egoísta. Se a gente tiver um coração mais generoso, né, olhar a coletividade como um todo, olhar que a sociedade pode ser meu consumidor, se eles forem felizes, se eles souberem, tiverem vida melhor, né? Eu acho que a gente muda o olhar, uma inovação Não existe, importante. Chico, uma ilha de felicidade cercada por um mar de miséria. Não existe isso. Quer dizer, você vê isso até mesmo, por exemplo, É quando você, verdade. infelizmente, por exemplo, numa comunidade em que o traficante, né, ele constrói um palácio ali na comunidade, mas ele está cercado pela miséria. Então, isso que você está dizendo, quer dizer, é fundamental, a construção de uma sociedade mais Inclusive, mais inclusiva. E isso não é e poder, com poder, isso. poder de compra. E isso não é uma coisa, não é um discurso vazio, pelo contrário, é racional. É, É é isso, racional. professor. Tem É uma isso. visão de médio e longo prazo. E Não deveria ensinar nas faculdades, nas escolas, Sim, desde sim, pequeno, isso. porque a humanidade precisa se reinventar, não é só tecnologia, a alma precisa renovar, né? A gente pensa muito que a inteligência artificial vai inovar, mas nós mesmos, nossa alma precisa também ser inovada. Olhar a sociedade como a sua casa mesmo, maior. Eu não sou santa, não sou nada, eu não sou a Madre Teresa, mas eu acredito que a gente tem que pensar na coletividade e menos na gente. Já pensou, a gente não leva a nada. Vou lhe contar um exemplo legal. Eu tenho um piano de cauda, eu não toco piano, eu tenho um piano de cauda, porque meu marido tocava piano de cauda. E aí eu gostava de ver ele tocar o piano, e ele faleceu. Você manteve o piano. Mantive o piano, já está lá há 15 anos. E olha para o piano e falei assim: "O que eu vou fazer com você?" E não tem espaço, né, porque cada vez mais a gente mora em espaço menor. O piano está lá no espaço, primeiro, quando eu vou mudar, eu tenho que falar onde já Botar você exatamente. E eu fiquei, ultimamente, estou refletindo, eu acho que eu tenho que doar ou vender, fazer alguma coisa com esse piano, porque o piano vai ser feliz, fica lá no canto sem fazer nada. Você está falando uma outra E eu não coisa. só vou levar esse piano para comigo. Você está falando uma coisa que a gente não vai percebendo na vida, que acontece o seguinte, as coisas são para nos servir, mas a partir de um certo momento nós servimos as coisas. Ah, isso é legal. E aí você precisa olhar e, em um certo momento, você precisa dizer assim: eu preciso me livrar do piano. Tá certo? Dói o coração, mas eu preciso. Eu preciso me livrar do Não vai comigo, né? Não vai com você. Não vai com você. Você vai ser a patronesse do ranking Bevafia. Eu quero agradecer muito Eu que agradeço, me sinto muito a sua honrada. não, imagine, a sua trajetória empreendedora, a visão que você traz aqui com essa questão abrangente da sociedade é absolutamente fundamental. Esse ranking que é feito, como eu expliquei, ele não parte de uma visão de um conjunto de pessoas, ele emana Que bacana. das opiniões Imparciais, né? É um das pessoas, imparcial, né? né, que se manifestam nas redes e, portanto, ele tem essa característica isenta, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Quero dizer o seguinte, você aqui mencionou, e eu vou passar a palavra para você encerrar, mas eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que você viu, essas coisas do prazer que você tem de estar com as pessoas, etc. Quero dizer que eu tive muito prazer de estar com você, aprendi muito
e parabéns Imagina, pela foi sua bom. parabéns Eu pela que não, parabéns pela sua trajetória de sucesso. Eu sei que não foi fácil, principalmente vindo, né, como imigrante, como os meus vieram também, e estar na posição que você está, sendo mulher. obrigada, obrigada. Olha, Para as suas conclusões finais. quero primeiro parabenizar, né, e eu assim, as pessoas, todas as pessoas que vão estar lá, que são do varejo, eu quero realmente parabenizar, porque eu sei da luta de vender, né, da venda, de você se destacar no mercado entre tantas pessoas competentes. Então eu acho que essas pessoas devem se orgulhar, e a gente tem que aplaudir. E eu acho que uma coisa que eu tenho certeza, quem está lá vão ser os líderes, quem esteja, eles vão ser ainda mais ovacionados quando se levarem para dentro da sua empresa, né, Para porque dividirem esse sucesso. isso, porque são pessoas que construíram, imagina, eles vão para casa e dizer: "Olha, eu ajudei a construir aquela empresa, estou ajudando a construir aquela empresa que ganhou um prêmio", porque é uma honra, não só da empresa, é uma honra individual de cada um que trabalha lá. E eu acho que esses modelos de que ganham, eu quero que eles sintam a responsabilidade do peso do prêmio, né. Porque porque eu quando ganho um prêmio eu fico assim: "Putz, eu tenho que fazer melhor". O ano que vem. E assim que eu for faço coisa, eu tenho que trabalhar melhor, É isso né. aí. Porque quando quem ganha, na verdade, sabe que é bom, mas no fundo eles falam assim: "Nossa, será que realmente eu sou o melhor mesmo? Será que eu mereci tudo isso?". Eu acho que as pessoas no fundo eu penso. Mas esse questionamento é fundamental, Tico. É, É isso que nos coloca numa situação, de humildade em relação ao conhecimento. Só sei que nada sei. é Só sei que nada sei. é verdade, né. Então eu tenho que estar realmente me esforçando mais para merecer, continuar merecendo o prêmio. E para essas pessoas que são líderes, que inovam, que ganham recebem prêmios, eu gostaria de fazer, não um pedido, né, eu gostaria de fazer uma sugestão, né, não posso dizer pedido, posso fazer uma sugestão. Olhem o seu mercado, da sociedade como um todo. Sociedade como um todo crescendo, ele vai ganhar muito mais prêmios e fará muito mais pessoas, a sociedade feliz, porque disso é que nem uma planta. Ele planta, né? Ele vai criar, vai adubar certamente, né? Sem os defensivos. Ele vai criar mais poder aquisitivo na sociedade, vai criar mais riqueza, né? Sua empresa cresce e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma sociedade melhor, mais educada, mais feliz, com capacidade de consumir. Porque é muito triste você ver alguém que está olhando que consome e ele não pode consumir. Isso me dói. Tico, te agradeço muito, muito obrigado pela sua presença aqui Obrigada a você. e, ficaremos muito honrados com você lá fazendo o papel de patrão da CBD. E Eu tive estou muito prazer em aprendendo te nas conhecer bases, e já tive estou muito prazer em te conhecer pessoalmente. eu estou Admirava a aprendendo sua de trajetória. base. Não, eu vou porque fui convidada, né, não sei nem se mereço, Não, mas sim, sim. eu fico preocupada. Fico. Não fica Eu não quero fazer feio, né, dá licença. você não vai fazer. Muito obrigado, viu. Obrigada eu, obrigada. Bem, conforme prometi, a conversa foi de fato enriquecedora, e vamos nos ver aqui no dia do Hang Liber Vier, com a presença da senhora Tia Aoki, a patronesse do Hang Liber Vier edição 2025.